Hoje o vídeo do canal Nossa Flora Nosso Meio é sobre a babosa, uma importante planta medicinal. Além disso, ela também serve como uma planta alimentícia por ser muito nutritiva. Tudo isso você vai saber mais à frente, então assista até o final. A babosa é uma das plantas mais utilizadas no mundo para fins medicinais, e isso desde tempos antigos. Acredita-se que essa planta era utilizada até por Cleópatra, uma rainha do Antigo Egito. Isso há mais de 2000 anos. O nome científico dessa planta vai variar de acordo com a sua espécie, e existem muitas espécies de babosa. Além disso, ela também forma plantas híbridas. Essa aqui, por exemplo, é a espécie Aloe vera, uma das mais cultivadas. Mas também são utilizadas a Aloe arborescens, Aloe imaculada e muitas outras. A Aloe vera é nativa de Omã, um país do Oriente Médio, e seu habitat natural são áreas montanhosas e de clima seco. E as outras espécies, muitas delas são originárias do continente africano. Essa planta possui a folha com espinhos nas margens e é uma folha suculenta. No seu interior contém a substância gelatinosa e translúcida, que é composta basicamente por 99,5% de água. Ela ainda possui látex amarelado, que fica entre a casca e o gel translúcido. Esse látex contém antraquinonas, entre elas a aloína como composto principal. A aloína ela possui odor forte e sabor desagradável, e acaba atuando como defesa da planta contra predadores herbívoros. Então, antes da gente fazer uso da babosa, a gente tem que deixar a folha escorrer toda essa aloína, esse líquido amarelado. E basta a gente deixar a folha dentro de um copo. Em aproximadamente 10 minutos, a aloína será extraída, ela irá escorrer naturalmente. A aloína deve ser evitada porque ela é muito forte e pode causar alguns efeitos adversos, como distúrbios gástricos, cólicas, diarreia e até problemas no fígado. Mas após escorrer toda essa aloína, a folha está apta a ser utilizada. E os usos são feitos tanto de forma externa, sobre a pele, quanto de forma oral. Aqui, por exemplo, eu estou retirando o gel para fazer um suco tônico, um suco revigorante. O suco de aloe vera não é só para quem tem algum problema de saúde. Ele pode ser tomado ocasionalmente para revigorar o organismo. Isso porque esse gel é uma excelente fonte de nutrientes. Ele possui vitamina B1, B2, B3, B6, ácido fólico, que é a vitamina B9, colina, que é a vitamina B8, vitamina C, E e beta-caroteno, que se converte em vitamina A. Também possui minerais como cálcio, magnésio, potássio, zinco, sódio, cobre, ferro, manganês, fósforo e cromo. E esse gel ainda é uma fonte de carboidratos, lipídios, enzimas e aminoácidos que são muito importantes para o bom funcionamento do corpo humano. Aqui, como você pode ver, o gel está totalmente limpo, sem nenhum vestígio da aloína, que é o látex amarelado. Então o gel está translúcido e, para garantir ainda mais, a gente pode passar uma água nesse gel e assim já está pronto para ser utilizado. Algumas pessoas dizem que tem que deixar a folha escorrendo a aloína por 24 horas, só que não é necessário. A aloína ela escorre em pouco tempo, em aproximadamente 10 minutos, você vai ver que vai parar de escorrer a aloína. Então não tem motivo para ficar mais tempo do que isso. Agora eu bato no liquidificador com limão e essa quantidade que eu estou fazendo serve para 2 copos. Se você tem dúvidas qual a quantidade utilizar para um copo, você pode dividir a folha em 2 partes ou 3 partes, se for muito grande, e utilizar só uma parte para cada copo. E aqui está o suco da aloe vera, um suco antioxidante que desintoxica o organismo, que regula o pH do nosso organismo, né? Regula a acidez, rico em nutrientes e propriedades medicinais. E o sabor desse suco fica praticamente uma limonada, a gente só sente o sabor do limão, porque o gel da aloe vera tem um sabor muito suave. É importante mencionar que aqui no Brasil, a Anvisa, que é o órgão que regula produtos medicinais e alimentares,
ela ainda não liberou produtos à base de aloe vera para consumo. Isso porque a Anvisa é muito exigente quanto à segurança e faltam estudos conclusivos sobre a toxicidade dessa planta, para uso interno. A Anvisa ela possui um formulário de fitoterápicos e que serve como base para os fitoterapeutas. E nesse formulário, ela orienta o uso da babosa, do gel da babosa, para casos de ferimentos e queimaduras, para uso externo. Sobre as propriedades medicinais, a aloe vera possui vários compostos que aceleram a cicatrização de feridas. A aloe vera melhora na vascularização dos tecidos e com isso melhora na oxigenação e nutrição da pele. Ela estimula a produção de colágeno e por isso é indicada no tratamento de queimaduras de primeiro e segundo grau. Ela também é indicada em casos de psoríase e ela demonstrou ser benéfica no tratamento de melasma. Suas moléculas bioativas interagem inibindo a produção excessiva de melanina e com isso previne e reduz as manchas escuras. A aloe vera também é muito benéfica para o sistema capilar. Ela ajuda a limpar os vasos capilares e faz com que ocorra nutrição e oxigenação nas células do couro cabeludo. Outras propriedades já confirmadas da aloe vera são as atividades gastroprotetora, antidiabética, atividade anti-inflamatória, antioxidante, antisséptica, anticancerígena e antimicrobiana. E só para citar um estudo, na Índia, os pesquisadores fizeram um experimento em uma casa de repouso com 50 pessoas portadoras de diabetes. O estudo durou 30 dias e, no fim, foi constatado que o suco de aloe vera, administrado 2 vezes ao dia, ajudou a controlar o nível de açúcar no sangue, confirmando sua atividade hipoglicemiante. Agora eu quero saber de você. Você já fez uso da babosa? Deixa aí no comentário o seu relato e os benefícios dessa planta que você conhece. Então esse foi o vídeo da babosa, considerada a planta da imortalidade no Antigo Egito e também uma planta bíblica, por ser citada no Antigo e Novo Testamento. Existem registros dessa planta com data de aproximadamente 2100 anos antes de Cristo.